Resolver problemas, cuidar da casa e da família, participar de reuniões de trabalho, checar mensagens no celular a todo momento e ainda assim chegamos ao final do dia com a sensação de que precisamos de mais 24 horas para cumprir todas as nossas obrigações. A correria diária e a superação de obstáculos tem sido cada vez mais presente na nossa vida. Declare. Essa correria que a gente está passando no dia a dia faz com que a gente tenha que fazer alguns ajustes na nossa vida. De que forma a gente pode melhorar isso? Para ter uma vida mais prática, não tão corrida, poder programar melhor os nossos compromissos, enfim, ter uma vida com uma qualidade melhor. É muito interessante a pergunta. Eu queria começar dizendo que o tempo é a moeda mais cara que existe. Então a gente tem que ter clareza sobre o nosso papel, o que eu preciso fazer, e eu sugiro que se reflita em uma semana de trabalho. Então, o primeiro ponto seria colocar no papel todas as coisas que eu preciso fazer em uma semana de trabalho. Por exemplo, eu preciso ir à academia. Quando que eu tenho treinamento? Quando que eu tenho coach? Nesses dias eu não posso, então eu organizo nos outros dias. Porque se eu fizer a agenda diária só, chega no fim do dia eu estou cansado e a sensação de que não fiz nada. Faltou tempo. Então a primeira coisa é colocar no papel tudo aquilo que é importante para a minha vida, para a minha profissão, para o meu trabalho, que depende de mim. Esse é o primeiro passo. Uma prioridade. Esse é o primeiro passo. Uma prioridade dos nossos compromissos. É a primeira sugestão. A segunda é colocar na agenda semanal. Então, cada dia o que é possível e o que precisa ser feito. No início da manhã, faz um follow-up. Toda manhã, agenda o que eu preciso fazer hoje. As coisas mais rápidas faz logo, tira da frente, porque daí não tranca a tua agenda durante o dia. E depois sobra tempo para focar naquilo que é fundamental. Com certeza no final do dia vai sobrar um pouco de tempo. E também vai ter tempo para as intercorrências, as coisas que acabam acontecendo sem a nossa previsão. De novo, o tempo é a moeda mais preciosa que existe. Existe uma teoria no país que me agrada muito, e eu trabalho com os clientes de coaching especialmente, porque o tempo é sagrado. E quando a gente vive bem o tempo, a vida tem realização, tem sentido. O primeiro aspecto, o tempo, eu divido em 3 partes, que a teoria é uma teoria que agora eu não vou dar crédito porque eu não me lembro do autor. Mas o primeiro é o que é importante. Importante é aquilo que te dá realização e satisfação. O que é importante para você? Segundo, urgente. O que te causa estresse, ansiedade e preocupação? E terceiro, circunstancial. É quando se perde tempo. Então eu faço coisas que, por exemplo, excesso de conversa, excesso de redes sociais, Facebook, desperdiça o tempo. É tempo de vida. Então, se existe coisa gerando problema, ansiedade, pepino, organiza isso e tira isso da frente quanto antes. Porque as redes sociais têm todo o lado positivo, mas também na questão tempo. Rouba Nós tempo. Estamos perdendo muito tempo, né? Nas redes sociais. O tempo está voando e a gente está perdendo tempo ali. Porque se você começa a mexer em Facebook e outros aplicativos, quando a gente vê, a gente passa horas em cima disso. E está deixando de viver, né? Então está deixando de ficar com a família, de ficar com os amigos, de ter as relações mais próximas. Porque hoje em dia, até a questão de amizades, né? A gente, eu converso todos os dias com a minha amiga, mas virtualmente. Amigo de verdade, hoje tá difícil de ter, né? Tá difícil de ter esse contato pessoal, né? A questão de vamos sentar, vamos pra Prisma tomar um cafezinho, né? Jogar uma conversa fora, né? Mas não, converso com a minha amiga todo dia, através das redes sociais. Então, assim, eu acho que não só nós adultos, né? Mas principalmente as crianças, os adolescentes, estão perdendo muito tempo. Isso precisa ser disciplinado. Então cada um entende da sua rotina de trabalho, dos seus compromissos e assim por diante. Mas o que a gente tem que ter claro é o que é importante para nós. Por exemplo, para mim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ir para a academia. Então nesse momento, 3 vezes por semana é sagrado esse meu compromisso. Eu preciso estudar.
toda semana, porque eu trabalho comportamento humano. A gente faz palestra para pequenos, médios e grandes públicos, país afora. Então você tem que estar seguro, tem que estar tranquilo, tem que estar sossegado. Então eu preciso estudar, eu preciso alinhar o que eu vou traduzir, a mensagem que eu quero traduzir. Então se eu não gerenciar meu tempo, se eu ficar conversando muito tempo com uma pessoa, um assunto que não tem sentido, eu vou desperdiçar a minha felicidade, a minha realização. Então por que se desperdiça muito tempo? Primeiro porque não se tem clareza do que é importante para nós. Aí a gente fica refém de tudo que os outros nos pedem. Então, por exemplo, eu atendo pessoas, faço palestras, faço treinamento, atendo vocês. Mas se for no meu horário da academia, eu vou para a minha academia. Aprender a dizer não também. Isso aí, tu já pôs a disciplina na tua vida. Já pôs o teu horário. Por que a gente não diz não? Isso é um aprendizado fantástico. Por que a gente não diz não para as pessoas? Porque a gente fala não para nós. Qual é que é a sua prioridade de vida? Você tem prioridade para esse ano? Eu vou com a minha filha para a Disney, em fevereiro do ano que vem. Essa é uma prioridade pessoal. E eu tenho problemas, tenho dificuldade de mercado, de dinheiro, mas isso é uma prioridade para mim, porque ela faz 15 anos. Né? Uma prioridade profissional minha é ir pelo Brasil. Então eu tenho que construir relacionamentos. Então se eu ficar perdendo tempo em redes sociais, cuidando os meus vida sonhos, dos outros muitas vezes, os meus sonhos não acontecem. Né? Então eu sobro muito tempo na minha rotina. Eu tenho muito tempo disponível. Por quê? Porque o meu tempo está organizado e eu vivo aquilo que me deixa feliz, aquilo que me realiza, que me dá resultado. Eu não fico com foco, eu não fico apagando incêndio, eu não vivo ansioso. Agora você me pergunta, o meu tempo é diferente do tempo das pessoas? Não, ele tem 24 horas também, né? É incrível. Então a gente sugere o seguinte, uma reflexão para você, telespectador da Conecta Mais. Quanto por cento do seu tempo você foca no que é importante? Faça uma reflexão aí. Eu vou fazer essa reflexão com as meninas. Façam aí, vocês têm 100% do tempo. Quanto por cento você foca no que te deixa feliz e realizado? Quanto por cento do seu tempo você aplica naquilo, apaga incêndio, resolve o problema dos outros, sofre, fica ansioso. E acaba deixando a vida da gente de lado, né? E quanto tempo você perde? Então essa é uma reflexão para você. Então se você colocou lá, por exemplo, 30, 30 e 30, você é um equilibrista, você não tem foco, você não sabe o que é importante para a sua vida. Então só para traduzir para vocês, o adequado é 70% do tempo no que é importante e dá resultado para você. Isso inclui dormir, inclui as refeições, inclui a convivência com as amizades, o lazer, tudo isso é importante. Bacana? Então como é que você gerencia isso na sua semana? Apagar incêndio, todo mundo tem incêndio, coisas de última hora. Eu não tenho dinheiro para pagar um boleto, né? Ou uma pessoa me chama um empresário me chama, não estava programado, eu tenho que atender, me causa um certo desconforto. 20% do tempo para resolver problema, coisas inesperadas que acontecem, saúde muitas vezes. Certo. E 10% para perder tempo. Aí você diz para mim, mas 10% só, faz a conta em 24 horas, são 2 horas, fazer um cálculo grosso aqui, são 2 horas para você não fazer nada, para jogar fora o tempo mesmo. Né? A gente tem que lembrar, na verdade, que viver é muito mais do que trabalhar e cumprir tarefas só. A gente tem uma vida além de trabalhar, cumprir tarefas, ser mãe, ser... E o que eu acho importante nisso tudo é a questão da saúde, né? Quando você fala, minha prioridade é cuidar da minha saúde agora. Porque se a gente não cuidar, não tiver o tempo para cuidar da saúde agora, fatalmente nós vamos ter o tempo, né? Para cuidar da saúde depois. Porque quando uma doença a gente vai ficar doente, provavelmente mais tarde ou não, a gente vai ser obrigado a parar para cuidar dessa doença. Então é muito mais importante a gente agora cuidar, prevenir, do que depois ter que largar tudo para perder tempo sim para cuidar da doença. Então na verdade a gente tem que investir agora na qualidade de vida, né? Para não ter que trazendo parar depois. Essa tríade para nossa saúde. Por exemplo, se você ir ao médico é importante, é fundamental, né? Se você não foi ao médico,
vira urgente, é um infarto, e você não tem mais tempo. Então, a primeira, na minha percepção, como profissional da área de desenvolvimento e da área comportamental, a coisa mais importante é é blindar a nossa mente. É escolher o que a nossa mente processa e aceita e eliminar o que não faz bem para a nossa mente. Então, Tony Robbins fala isso. Eu acho isso fantástico. Escolher como eu quero pensar. O segundo ponto é cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo reflete a mente. E também a mente, né, reflete o corpo. Então é fundamental estar bem. Cuidar da vida. Mente são, corpo são. É fundamental cuidar da vida. Fazer exercício físico. Os empresários, né, que é as pessoas com as quais eu trabalho, muitas vezes excesso de trabalho não passa para as pessoas a oportunidade das pessoas evoluir e fica doente. E doente você não produz, você não é produtivo. Por isso essa nossa conversa do tempo é essencial para a vida. Mas você tem cuidado da sua vida? E aqui tem um outro raciocínio, né, Veridiana? Você e a Roberta são profissionais da educação. Se você não está bem, você consegue aprender alguma coisa ou ajudar alguém? Essa é a reflexão que eu deixo. Né? Quem você ajuda se não está bem? Ninguém. Pois você não ajuda nem você mesmo. Eu até tenho uma colocação simples, né? Um exemplo simples que a gente pode dar nisso tudo. Quando a gente viaja de avião, que é colocado, né, no sistema de segurança, que quando as máscaras de oxigênio caírem sobre sua cabeça, primeiro você coloca a máscara em si, para depois ajudar os outros, né? Então, eu acho que é um exemplo que demonstra bem isso, que primeiro a gente tem que cuidar de si, para depois cuidar dos outros, né? Apta a cuidar dos outros. Né? E também até pensar na situação de felicidade, né? Se a gente está feliz, a gente vai conseguir emanar toda essa felicidade para as pessoas que nos cercam, para os amigos, para a família da gente, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Que não tem. Então, é a tua frase, né, Declay? Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Voltamos à história do nosso interior, né? Do autoconhecimento e do nosso interior. E também é uma outra colocação que eu gostaria de colocar aqui, que diz que quando criança a gente tem vontade, temos tempo, mas não temos dinheiro. Quando a gente está na fase de adulto, a gente tem dinheiro, temos vontade, mas nos falta tempo. E já na fase de pessoas mais maduras, elas têm todo o tempo do mundo para fazer isso. Provavelmente elas vão ter dinheiro, mas vai faltar a vontade. Ou a saúde, porque perdeu a saúde trabalhando. Então, existe uma inversão de valores nisso tudo, ou melhor, a trajetória da vida normal. Também, né? Normal, é a trajetória da vida. Então, por isso que essa questão de ter foco, gerenciar bem o nosso tempo é muito importante para a nossa vida. Para resolver os problemas, nós voltamos no autoconhecimento. Eu tenho que saber o que é importante para mim. Isso eu queria deixar essa contribuição para as pessoas que nos acompanham. O que é importante para você? Quais são suas prioridades? O que efetivamente te deixa feliz? Porque hoje a gente está aqui. Se o tempo passar, já foi. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está plantando? Como é que você está? Que atenção você está dando para você nesse jogo todo? Que imagem você está levando para as outras pessoas também, né? Especialmente as pessoas mais próximas. Então, como é que é a nossa atuação? Como é que a gente se posiciona? Exatamente. E pegando essa tua fala, Declay, eu digo assim, o nome do programa é Mulheres. Enquanto os maridos, os namorados, os companheiros estão assistindo ao futebol, né, que passa na quarta-feira à noite, as mulheres estão assistindo. Nós, descendentes de italianas, somos criadas basicamente para a gente antes olhar exatamente. Antes nós cuidamos de todos os nossos pequeninos e tudo mais, para depois a gente se voltar para a gente. Aí quando a gente chega nessa fase, né, da síndrome do ninho vazio, aí tu diz, o que eu faço com esse tempo?
Aí como tu passou uma vida inteira, né, cuidando das pessoas ao teu redor, né, e daqui a pouco começa o processo tudo novamente, porque daí você começa a cuidar dos teus pais que já estão velhinhos e aquela coisa toda. É fácil a gente ouvir, é verdadeiro ouvir tudo isso, né, e praticar. Porque a impressão que dá que se você tirar 1 hora, 2 para ficar em casa, né, Roberta, ficar em casa lendo, assistindo um filme. Ela é uma preguiçosa. Como é? Eu me já se viu, por fazer alguém isso. vai ligar, vai pegar. Aonde que tu tá? Eu tô em casa. A culpa que vem. Trabalhar essa culpa de Clay é uma coisa muito complicada. Eu que sou a palhaça aqui no programa, vou pegar essa deixa, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo, elas fazem isso, sabe? Adorei você. Mas nem que tu vá cuidar da vizinha que está doente, mas não fica sem fazer nada. Adorei você. Primeiro, nós temos uma cultura racional e a gente traz tudo do quartel e da igreja. E a nossa educação, então, tem essa de cima para baixo. E a gente separa o que é certo e o que é errado. Então, para o telespectador, para as mulheres que estão nos assistindo também, a gente precisa parar de dizer isso é certo e isso é errado. Porque isso gera culpa, é o lado crítico excessivo. Isso. Então, troca julgamento por curiosidade. Essa é uma das coisas lindas que o coaching me ensinou. Julgamento. Troca julgamento por curiosidade. Sim, vai outra coisa, vai ser curiosa. Por que eu preciso? Por que eu preciso? Eu preciso provar o que para quem? A vida é uma eu preciso provar o que para quem? Saber é fácil, praticar é difícil. E essa culpa, Tânia, essa culpa, nós precisamos, de novo, baixar a frequência e mudar o significado. A gente chama no coaching de ressignificação. Qual é a intenção positiva disso? E o que isso nos ensina hoje? Então, muito interessante, se a gente olhar para o passado, o que eu faço com o passado? 2 coisas. Aceita que dói menos. Isso. E dá um significado diferente para mudar o teu presente. Coloca uma moldura diferente, né? Vê de outra Não forma. precisa ser como sempre foi. Nós nascemos para viver bem. Nós nascemos para sermos completos, realizados. Isso não significa ausência de problemas. O que acontece com essas situações? A vida toda nós aprendemos que temos que ser perfeitos. Isso. Que temos que agradar os outros. Certo. Né? Que a gente não pode se permitir algumas coisas. Eu confesso a vocês, hoje eu estou aqui, mas eu não tenho problema nenhum em dormir a manhã toda quando eu trabalhei à noite, quando eu fiz uma palestra desgastante à noite. Não tem problema. Dentro rola aquele diálogo interno, mas eu não vou brigar com isso, eu vou escutar isso, entender como isso interfere em mim hoje. Agora, uma coisa eu vou te dizer, a culpa não ajuda. Então, o que acontece? Tem que entender de onde vem isso. Porque de uma forma ou de outra... Com essa culpa? Tu faz onde é que eu jogo aonde? Agora eu vou vender o meu produto. Vai fazer coaching. Conecta Mais Web. Isso. Quem tem culpa, faça coaching. Nós precisamos ter amigos, terapeutas, coach, para que a gente possa enxergar o que sozinho a gente não enxerga. Perfeito, é isso. E trabalhar essas situações que acabam bloqueando, porque o custo disso na nossa vida é muito grande e tira muito prazer da vida. E a gente acaba... Aqui eu queria fazer só mais uma reflexão. O que é depressão? Eu não sou profissional da saúde, mas eu estudo esse assunto. É um pouquinho de tristeza todo dia. Isso aí. Então, por isso, esse trabalho interno de entender as nossas memórias e saber trabalhar com elas, né? Mas, respondendo à pergunta da Tânia, o que eu faço com isso, com essa culpa, eu acho que o primeiro passo ela já deu. Ela saber assumir, disso, saber, ter a noção. Isso está errado, eu só tenho uma vida e eu fico como? Eu tenho que cuidar de todo mundo e a minha vida fica como, né? Então eu acho que o primeiro passo é assumir isso e saber.
opa, tá errado. Eu vou me permitir a ter um momento de descanso, de lazer, de caminhar, de assistir um filme, de dormir a tarde inteira. Porque a vida é uma só. Vamos para os comerciais, fiquem conosco e voltaremos em seguida.